Hoje é sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, podcast, gravação de tela, telepatia e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Acabou de acontecer uma das coisas mais surreais dos últimos tempos. Eu achei que eu tava sonhando. O Rio de Janeiro, você sabe, tá um caos em função da chuva que aconteceu nessa quarta-feira, como acontece todo ano praticamente. Então, explica, mas não justifica. Cabe a gente fazer a nossa parte. Tinha gravação do área de transferência. Eu até achei que eu não ia ter internet, mas tinha internet, pra minha surpresa. Tem internet. Depois caiu. No meio da gravação caiu. Ok, vai. Mas passou o dia inteiro sem internet. Liguei pra net pra fazer o registro. Só liguei. Só pra fazer o registro de que tava sem internet para pedir o ressarcimento na próxima fatura, que não vai me fazer muito mais rico, mas se todo mundo fizesse isso, a empresa, nem talvez seja uma questão de infraestrutura dela, uma árvore que caiu, alguma coisa, mas seria mais pressão em cima do governo, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte e acredito que a minha parte seja reclamar, que nem falta de luz. Você pode ficar sem luz até 3 horas, mais do que isso, você ganha um cascalho da concessionária. Isso em área urbana, área rural acho que são 6 horas ou 12 horas. Enfim, fui lá fazer aquilo que acho que é a minha parte, liguei pra net e quem atendeu foi o robô da Sky. Aí eu, acho que eu liguei pro lugar errado. Mas falou, ó, digita aqui o seu CPF, digitei o meu CPF e aí a ligação foi transferida, sabe pra onde? Pro robô do Itaú, perguntando se eu queria falar sobre um produto pessoa física ou pessoa jurídica, evolução dos bots. Aí eu desliguei, liguei de novo, aí caiu sem na net, sem referências ao Júnior na net, abraços falando nisso, e aí eu criei uma tarefinha no meu OmniFocus Control Option Space, ligar pra net pra falar do dia 7/2 que fiquei sem internet, virou um mês, aí já fechou a fatura, eu vou olhar todas essas tarefinhas, vou ver os dias e quando tiver de bobeira, com paciência, ligo pra lá, ó, tem esses dias que eu preciso de ressarcimento, ou quando estiver dirigindo, levo um atendente da net, sem referências ao docinho, o Danoninho, pra passear comigo. Notícias. Cocatec. Juntar o cast de quinta e sexta, já tá próximo da virada de quinta pra sexta, e começar falando do Spotify. Cheguei a comentar que o Spotify comprou o Gimlet e também agora comprou o Anchor. Anchor hoje é responsável, cheguei a falar com vocês que o Spotify identificou que quem ouve, mostrando como o usuário de podcast é um usuário qualificado, ele passa 2 vezes mais tempo dentro da plataforma, ouve 2 vezes mais música, então vale a pena o Spotify, que tem um problema de conteúdo, mirar nessa galera. Hoje, 40% dos novos podcasts começam com o Anchor. Anchor eu já passei aqui como dica, é uma plataforma que faz tudo, até hospedagem e tudo gratuito. Já sai publicando em tudo quanto é plataforma, tem monetização, um processo de monetização. Entrando o Spotify, pode ter alguma coisa aí. A gente tá num momento de... Você tem 3 grandes empresas cuidando de música. Você tem os oligopólios. Quando o assunto é vídeo, você tem YouTube, vamos falar aqui talvez o Vimeo, em alguns usos. Gimlet, especificamente, produz conteúdo, então talvez a gente veja como um braço do Spotify criando conteúdo, podcasts específicos que você só vai encontrar na plataforma do Spotify. É o caso da Netflix versus Disney. Disney tá criando seu próprio sistema de streaming, falou Capitão Marvel, vai sair só na minha plataforma, não vai mais pintar na Netflix. Tudo que eu produzi em 2019 não cai mais na Netflix. Isso é meio... A Audible tem aquele Originals, que é uma porcaria. É como se fosse um extra de DVD. Não tem, é um extra, é um plus. Você gosta de tal pessoa e aquela tal pessoa tá falando tal coisa, você vai lá pra ouvir. Não é ainda um conteúdo propriamente tal. Se você reparar nos podcasts, acaba sendo isso. Podcast é meio extra de DVD também. Você não tem um conteúdo original. O que você tem é um conteúdo repaginado. É o podcast falando de um filme, sobre um determinado assunto. Não é criação pura e simplesmente. Você pega Capitã Marvel, é uma história, sim, tá sendo
baseado nos quadrinhos, mas independente do meio, Capitã Marvel é um conteúdo original. Claro que tem diversas inspirações, diversas referências, mas é um conteúdo original diferente do que você costuma ver nos podcasts. Podcast é muito barato de você produzir, então ponto pro Spotify. O que ele vai ter de custo? O Anchor já conseguia com seu financiamento bancar toda essa gratuidade. O Spotify deve seguir na mesma linha, porque o Spotify já distribui a música para trocentas pessoas. Tende a gastar mais com o armazenamento, por mais que existam muitas músicas, eu acredito que o espaço ocupado pelos podcasts é maior. Banda sendo o Spotify, não acredito que seja um problema, acaba sendo um ganha-ganha. Verdade seja dita, hoje você não tem um dono pro podcast. Muita gente gosta disso, né? Até o Marcos Mendes fala bastante, não, o podcast é uma plataforma livre. Entretanto, vamos ser sinceros, todas as coisas, elas tendem... Pega o Linux, por exemplo, plataforma livre, aberta, mas você tem uma série de empresas montadas em cima de vender o Linux, seja consultoria, uma versão específica do Linux, mirando num determinado mercado. Nessa nossa sociedade capitalista, as coisas tendem a virar empresas, corporações, tendem a serem monetizadas. Bom ou ruim, é isso que tende a acontecer. E com o podcast não seria diferente. Vai aparecer alguém que vai ser dono do podcast. Não, por exemplo, o YouTube não é dono dos vídeos. Você pode fazer um vídeo e hospedar lá, ou seja, não é propriamente tal, mas tende a ter uma pessoa que represente. Assim, quando alguém quer reclamar de direitos autorais, bate na porta do YouTube, tem lá o artigo 13, tem o artigo 11, uma série de problemas. Imagina você reclamando com cada podcast, a Marvel indo em cada podcast e reclamando, centralizado no Spotify. Pode ter alguma coisa, um acordo do Spotify. O Spotify, ele tem um mérito. Há 10 anos atrás, o Spotify, ele trouxe pra gente uma coisa que a gente não acreditava, que é ter acesso ilimitado às músicas. Você não precisa mais comprar a música. Hoje, isso parece normal, trivial, mas há 10 anos atrás, não era assim não. Foi o Spotify que convenceu a gente ter um Apple Music, um YouTube Music. Demora, né? Só agora que o Spotify conseguiu ser, tem mais até, né? Não são, o Spotify tá com uns 13 anos, mas só agora conseguiu dar lucro. Aumentou o número de usuários, tá ao todo com 207 milhões. É uma rede social, tem volume de rede social. Assinante pagante são 96 milhões. Tava com 80 milhões. Eles estavam. O lucro não é ainda grandes coisas, absurdos. São 100 milhõezinhos de euros. É um caso atípico, até porque tá investindo bastante. Falou que 2019 deve ficar no vermelho de novo. Vamos ver como é que vai estar o cenário de podcast aqui há 10 anos. A gente teve a Midroll, que em 2015 comprou... Você tem várias empresas comprando coisinhas de podcast. Midroll, que é de anúncio, propaganda, comprou o Stitcher. Não deu muito certo, até porque Stitcher não tem um volume gigantesco. Então comprou e tá ali. Teve a NPR comprando o Pocket Cast. Spotify com o Anchor pode pegar... Ai, caramba, peraí, esse cara aqui tá... Né, pra quem tá começando agora, tá com um volume legal. Pode pegar e promover, até de repente incorporar pra dentro do Gimlet. Falar, ó, Gimlet, você vai ser o meu braço de podcasts exclusivos. E esse carinha daqui, ele tá bacana, tá com muito download, ó. Dá uma moral pra ele. E aí entra em contato com o podcast, dá uma graninha, fala, ó, você não quer ser aqui exclusivo do Spotify? Aguardemos, o Spotify é grande. Na verdade, a ideia dele é grande e conseguiu executar a ideia e se tornou grande. Assim como, por exemplo, o delivery de comida é grande e tá se tornando grande. Lá nos Estados Unidos já tem aplicativo fazendo IPO, Postmates, que foi pioneiro na questão de entrega de comida. Nuzzle, que tem uma ideia legal, uma ideia grande. Você ficar de olho naquilo que seus amigos estão falando e montar um ranking de popularidade, quase como se fosse um trending topics do Twitter, mas baseado nos seus amigos. Foi comprada pela Scroll, que é uma startupzinha focada, tipo um Apple News, quer ser um serviço de notícias por assinatura. Fecha parceria com o BuzzFeed, ter uma experiência nesses sites sem anúncio. Outro que também é grande, né? Tem uma ideia grande, o Tinder, que é do Matt, que também é um Google desse setor de relacionamentos. Apresentou seus resultados, é responsável por praticamente metade do faturamento desse setor. Você tem hoje, em média, um usuário, ele usa 4 aplicativos de paquera, e o principal é o Tinder. Ele tem aí algo em torno de 1/4 do Spotify, são coisa de 50, 60 milhões de usuários. Cresceu em 2018 mais 1 milhãozinho de usuários, e assim você vê que ainda tem muito para crescer quando você compara com as outras redes sociais. E agora falar das tretas. Seu Jeff Bezos foi chantageado. O Washington Post, que é do Jeff Bezos, estava fazendo uma investigação a respeito do National Enquirer envolvendo o governo saudita, o Trump. E aí o National Enquirer falou pro Jeff Bezos, pois é, você tá me investigando aqui. Vou te falar uma coisa, eu consegui umas fotinhos suas aqui, umas fotinhos, né, aquelas, né, aquele, né, uns nudezinhos. Não só seu, mas também da sua nova companheira. E aí o Jeff Bezos foi e jogou tudo no ventilador e falou uma coisa bem legal, né? Se eu, na minha posição, não conseguir fazer nada em relação a isso, imagina as outras pessoas. Isso é
um ponto pra ele. Leva, obviamente isso é errado, não preciso nem detalhar, mas mostra como as coisas funcionam. Peraí, né? O cara tá falando mal de mim, vamos descobrir os podres desse cara. O que eu vou conseguir achar desse cara? Vamos chantagear, vamos ver o que eu consigo. E outra coisa também, não sei em que condições as fotos foram obtidas, mas a gente pode especular que não é tão difícil assim conseguir esse tipo de foto das pessoas, desde que você tenha interesse. As pessoas precisam ser mais cuidadosas com os seus dados. A Amazon, falando dela, está entrando no segmento de veículos autônomos, vai investir na Aurora, que desenvolve tecnologia para carro autônomo. Carro elétrico tem a sua autonomia, isso não acontece tanto quanto o motor é a combustão, mas a sua autonomia reduz consideravelmente, coisa de 40%. A sua autonomia é reduzida quando está em temperaturas frias. Não sei se vocês lembram de colocar pilha no congelador, que fazia ela durar mais um pouquinho, porque você, baixando a temperatura, diminui a velocidade da movimentação dentro da bateria. É exatamente isso que acontece em temperaturas, né, muito frias com as baterias. A polícia de Nova York falou, ó, Google, Waze, você não pode mostrar onde estão as blitz. Tem aqui uma, digamos, operação lei seca, senão que lá é o Drive Under Influence, que pega tudo, não é só a questão do álcool, lá também é 0% de álcool, não pode mostrar. 99, que agora é Didi Xuxin, compete ali com o Uber, colocou uma inteligência bacana nos comentários para identificar sinais de assédio. E aí essa inteligência diz, acho que não, parece que aqui rolou um assédio. Aí tem uma segunda investigação, uma segunda análise, uma segunda checagem, para então tomar as devidas providências. É interessante porque é nesse comentário ali que você fala alguma coisa, de repente num aplicativo de entrega de comida, aí você faz lá um comentário, e aí ali já identifica que de repente o entregador ele foi mal-humorado, ele foi agressivo, ou qualquer coisa, já pode tomar as devidas providências. Google Play acharam aplicativos falsos de CNH digital, de IPVA 2019, e o curioso é o nome do desenvolvedor, Ministério da Tecnologia. A princípio só exibia propaganda, não fazia nada o aplicativo, mas você ficava ali perdido tentando fazer alguma coisa no aplicativo, mas você não conseguia fazer nada, né? Quero pagar o IPVA. Não conseguia pagar o IPVA, mas olha aí o risco. No iOS, acharam aplicativos que gravam a tela. É gravar a tela. Não tá monitorando se você rolou pra cima, pra baixo. Não é uma telemetria do que você fez no aplicativo. É gravar a tela. Gravação de tela, o videozinho. Pois é, faz isso, manda sem a sua permissão, sem perguntar, manda pra internet, pros desenvolvedores, para que assim eles vejam como é que os usuários usam o aplicativo nessa. Tem informações sensíveis, você digitou ali alguma coisa, tudo vazado. E isso não é um aplicativozinho, não. Até porque é Analytics. Você tem a Expedia, empresas grandes. Aí é numa dessa que vaza, né, um cartão de crédito, ninguém sabe como vazou. E aí você entende por que economiza tanta banda quando você usa, por exemplo, um anti-tracker. Aí você entende aquilo que eu falo, não é só o Facebook que faz, não é só o Facebook e Google que faz, não. Todo mundo que faz. Que, obviamente, não torna a prática legal, mas você tem que se proteger. A Apple já se pronunciou, falou, ou vocês tiram essa gravação de tela ou pedem autorização para gravar a tela, senão os aplicativos vão sair da loja. São 3 grandes APIs que usam esse esquema de gravar a tela. Glassbox, a UXCam e a AppC. A falha do FaceTime Group já foi corrigida no iOS 12.1.4. A Apple até colocou o nomezinho do adolescente na liberação da versão. Corrigimos aqui a falha. Deu uma grana para a família, uma grana específica para educação do adolescente. Não se falou em valores. Foi achada também uma falha no keychain do Mac. Pesquisador de segurança, você precisa estar logado na sua conta. Quando você está logado na sua conta, o keychain ele é desbloqueado. E aí assim ele consegue, usando uma falha, pegar as senhas. Não pega as senhas do iCloud Keychain, só as que estão locais no Mac. E o pesquisador não revelou qual é essa falha, só mostrou ela em execução e falou, olha, Apple, eu não vou te contar como é que eu fiz isso aqui, porque você não tem um programa de recompensa para quem acha as falhas no Mac. Você tem para iOS, mas não tem no macOS. E achar essas vulnerabilidades demanda tempo. É numa dessas que uma tecnologia assim cai na mão da hackeragem. No Android, o Google mostrou que tinha uma falha onde você manda um PNG, uma imagem, e com isso você conseguia fazer execução de código remoto. Essa imagem tá no Facebook, você recebe ela pelo WhatsApp, em qualquer lugar você tinha execução de código remoto. E aí, né, acesso completo ao aparelho. De Huawei, no Reino Unido, fizeram um levantamento de algumas questões de segurança, e a Huawei falou, olha, para resolver isso aqui, eu vou demorar pelo menos 5 anos. Isso faz parte da Huawei, né? Ser mais amiguinha, de mostrar que não tá escondendo nada, de mostrar que é confiável perante os governos. Mas, né, a galera achou, sim, algumas coisas questionáveis que não é de resolução rápida. Vai tomar aí 5 anos, talvez menos, 3, 5 anos. Outra também, um carinha de um banco, ele trabalha na tecnologia, identificou que o sistema
sistema tinha uma falha e se você fizesse um saque ali meia-noite, não registrava. E aí o que ele fez? Criou uma continha de teste, começou, né, a fazer os saques ali meia-noite e foi depositando na conta dele, sem falar pro banco. O banco deu um migué, o banco não gosta, né, que isso ganhe volume. Acabou, não, o funcionário é bacana, que ele devolveu a grana, tá tudo certo. Mas eu ia dar uma dor de cabeça aqui, deixa assim mesmo. Mas a justiça não, colocou uma pena de 10 anos. E você lembra do Flickr, que tinha dado, agora início de fevereiro, vocês vão perder suas fotos, vai estar valendo o limite de 1000 imagens. Só que o Flickr, ou o SmugMug, resolveu prolongar. O prazo agora é 12 de março. É bacana, né? Dá mais tempo, é sempre legal. Gera mais um burburinho. De repente, quem não tava sabendo, passa a saber. Mas na prática, acho que não vai fazer grandes diferenças não, viu? Eu tenho umas fotozinhas lá no Flickr, mas eu nem fiz backup. Já tá no Google Fotos, eu já fiz essa migração pro Google Fotos já faz algum tempo, né? Como um sistema de backup. Então, uso o iCloud como principal. Então, nem me preocupei. Vai ficar só com 1000 na conta gratuita? Mais do que bom. Era 1 tera o limite do gratuito. E aí bate com essas aquisições. Compra a empresa e o que a gente vai fazer? As regras podem mudar. Alô Spotify, alô Anchor. E de Facebook, quais tretas do Zuck? Chefona de relações públicas tá saindo depois de 8 anos. E quando alguém sai hoje, né, do Facebook, mostra uma boa índole. Concorda comigo? Frente a tudo que tá acontecendo. Saiu aquele boato dos 7%, 6% de alcance no Instagram. Agora bateu no Facebook. Tá rolando uma fake news. Olha, só 25 pessoas dos seus amigos vão ver as suas postagens. E aí o Facebook fez um textão, falou, não, isso não é verdade. O que acontece é o algoritmo, por isso que parece aqui os 25. Mas o que acontece é, você vai ver primeiro, quando você dá estrela, um amigo, você tem a soneca que você coloca no seu amigo ali na geladeira por um tempinho, tem o deixar de seguir, não aparece na sua timeline. Na Europa, Facebook pode coletar os dados, mas não pode cruzar os dados entre as plataformas. Pegou uma coisa no Instagram, pegou uma coisinha no WhatsApp, não pode cruzar isso com o perfil do Facebook, a não ser que tenha pedido permissão pro usuário. Aquele aplicativo de memes, o LOL, mirando no público adolescente, foi congelado. Toda essa iniciativa adolescente de crianças está sendo reestruturada, estão focando no Messenger Kids, dobrando os esforços. O Instagram vai começar na timeline a mostrar videozinhos prévios do IGTV, ver se assim consegue chamar mais gente por IGTV. A iniciativa de vídeos como todos os videozinhos bobos ali da timeline do Facebook, ok, mas o IGTV como plataforma de vídeo não pegou. No WhatsApp, para fazer aquela média, o WhatsApp falou, são 2 milhões de contas que eu removo todo mês e 75% é tudo aprendizado de máquina. Eu faço o seguinte, peraí, qual é o IP que tá vindo? Peraí, o IP não bate com o país do número de registro, já trava. 20% das contas que são bloqueadas, nem chegam a mandar a primeira mensagem. E os outros 80%, peraí, acabou o registro. Você já tá mandando um volume gigantesco de mensagens? Segura aí. Identifica de repente que tem várias contas de WhatsApp usando o mesmo IP, usando o mesmo computador, a mesma rede. Opa, tem coisa aí. Tem até, não vou chamar de celulares, né? Não são dispositivos especiais que tem diversos chips. É como se fosse um celular com trocentos chips especificamente para usar o WhatsApp, espalhando, né, as fake news. De Apple, o que a gente pode comentar? Rolando um papinho que o próximo HomePod teria reconhecimento de face, né, o Face ID, e de gestos 3D. Imagina você fazendo a mão meio que para cima, né, dando como se estivesse batendo numa peteca, sugerindo para aumentar o volume. Tem tudo a ver com, lembra daquela patente de meio Project Natal da Microsoft, o Kinect, para você interagir com o sistema. O carinha um dos co-criadores do HoloLens na Microsoft estava na Apple, o israelense estava na Apple desde 2016. Nem precisa falar, você sabe que a Apple tá vindo com óculos. A questão é quando é que ele chega, 2020, 2022, porque a Apple não vai continuar fazendo a mesma coisa que vem fazendo. Tem um novo produto, seja carro, seja óculos, pintando por aí em algum momento. Talvez até por isso a Angela Arendt resolveu sair. Ela falou, poxa vida, né, vou aproveitar esse momento aqui de transição e vou fazer a minha transição. Ela falou mais um pouquinho sobre esse momento, disse que não sabe o que vai fazer daqui pra frente, que vai tirar férias, tem alguns projetos pessoais, cuidar da família. O marido ficava indo muito para os Estados Unidos, ele é da Califórnia, agora tá na hora, né, de recompensar de alguma maneira, né, ela fica mais no Reino Unido por hora. A Adobe Premiere estaria fazendo um loopback do microfone pro alto-falante amplificando, e aí estourando o alto-falante, tem que ter cuidado. VLC, aliás, tá vindo a versão 4 aí, interface bacanuda com transparências, você consegue colocar 400% no alto-falante, e aí estoura, você não sabe por quê. Boom 3D aplicativo, tá no setup também.
você pode fazer a mesma coisa. Tem que usar com moderação. Na guerra Apple versus Qualcomm nos Estados Unidos, a Apple ganhou. A justiça falou, não, essa patente aqui não é válida. Na Alemanha, onde o iPhone 8, o iPhone 7 continuam banidos, a Apple estaria pensando em mexer no modem para conseguir burlar a questão da patente. Aplicativo Netflix, funcionalidade bacana, já vai começar a fazer o download do próximo episódio. É o Smart Download, só no Wi-Fi, não é para gastar sua conexão móvel. Apaga o episódio que você assistiu e baixa o próximo. Isso já tinha no Android. No Android já tinha. E no Apple Watch tá rolando o desafio do mês do coração. Próxima quinta-feira, dia 14. O Valentine's Day, dia dos namorados, tudo a ver com o coração. E de sexta-feira, 8 até dia 14, quinta-feira, se você completar todos os dias o círculo de exercício, 30 minutinhos de exercício, você leva mais o desafio do mês do coração. Aqui no Brasil, quinta-feira, chegaram o G7, o G7 Power, G7 Play e o G7 Plus. O padrão é o G7, o top é o Plus. O Play, digamos, é o de entrada, fica abaixo do padrão, o G7. E o Power fica no meio do caminho entre o Play e o G7, mas tem foco na bateria gigantesca, 5.000 mAh, o que vai dar uma autonomia de 2 dias inteiros e 7 horas. 57 horas de autonomia. Também chegou aqui no Brasil o novo Kindle Paperwhite, a prova d'água, dá para ler ali na piscina. A tela, que era um pouquinho mais baixa, agora tá no mesmo nível das bordas. A tela é a mesma, a resolução é a mesma, tem mais iluminação, tem um novo LED de fundo e o preço aumentou um pouquinho, era R$479 e agora tá saindo por R$499. Google Assistente ganhando o modo de intérprete, a pessoa fala numa língua, ele traduz e já fala para outra pessoa, 2 pessoas estão conversando, ele atua como intérprete, faz a ponte, tudo por voz, são 26 idiomas. Alô, Torre de Babel. Isso lembra muito a iniciativa da Microsoft, ali com o Skype, até no PowerPoint também tem iniciativa de tradução. Microsoft, aliás, ela fez um vídeo, achei curioso, comparando o Office 365 com o 2019. O 2019 é um software que você compra e não tem atualização. O Office 365 é online e tá sempre sendo atualizado. E aí ele pegou 2 gêmeos, são 3 vídeos, pegou 2 gêmeos e deu uma tarefa para cada um deles para executar ao mesmo tempo, um usando o 365 e o outro usando o 2019. Só que como ferramenta online, tem nuvem, você tem uma série de ferramentas. Um dos desafios era fazer um currículo e postar na internet, mandando para alguns recrutadores. Só que no Office 365, LinkedIn, né, você tem uma série de auxiliares. Os gêmeos do 365 fizeram tudo muito mais rápido. É o jeito da Microsoft dizer nuvem. Eu quero que você venha para nuvem. No Skype, ela vai, isso é bacana, né, borrar o fundo, fazer aquele efeito modo retrato para que dá aquela disfarçada no ambiente. Provável que isso venha para FaceTime, venha para todo mundo que faz, se tornar um padrão para todas essas chamadas de vídeo. Windows 7, que vai perder o suporte agora, passa a ser, as atualizações de segurança passam a ser pagas. Microsoft definiu o preço e vai subindo por ano. 2020 vai ser $25 por dispositivo. 2021 dobra, $50. 2022 dobra de novo, $100. Isso para a versão padrão. A versão Pro, o dobro do preço. Microsoft também, que acabou com o Lumia, agora tá acabando com o Here, tá adotando a TomTom, voltando pro Google, funcionalidade bacana, Never Slow, onde você vai definir limites. Você tá numa região onde a internet, né, é meio assim, você pode definir, acima de tal tamanho aqui eu não quero carregar. De Samsung, pintou uma patente de câmera na Stylus. É legal que já vem com um pau de selfie junto, né? Mas eu achei legal a ideia. É aquela coisa meio espiã, né? Coloca ali na camisa, mas enfim, tem que só ver a questão da bateria. Não acredito que a gente veja isso assim tão cedo, mas por outro lado, falando de bateria, vazou uma imagem onde tem o Galaxy Buds, suposto Galaxy Buds, que seriam os AirPods da Samsung, na traseira do S10. Tem um papinho do S10 de ter recarga reversa. A placa T do Samsung serviria para recarregar o aparelho e mandar energia também para outros dispositivos. Não é legal? Você tem um iPad, você tem um iPhone e você tem os AirPods. Você pegou o iPad, encostou no iPhone, quem é que tem mais bateria? Como é que eu posso trocar? Peraí, eu tô sem bateria aqui nos meus AirPods. Encostei na traseira do iPhone, tá recarregando. Também vazou o possível novo Sony Xperia compridão, 21x9, tava ali girando no 18x9. O G7 que chegou a bater quase 20, né? Um 20x9. Aliás, o G8 viria com uma câmera frontal padrão Face ID de jogos, Fortnite. Agora você pode unir as contas de verdade, não tem mais aquela limitação de não levar o
a graninha, os itenzinhos para fora do universo Sony. Microsoft Game Studio, que virou Microsoft Studio, agora vai se chamar Xbox Game Studio, mostrando o valor, o crescimento do nome da marca Xbox. Nintendo, na sua loja aqui no Brasil, está aceitando a forma mais comum de pagamento, o boleto. E para finalizar, mais umas coisinhas. Tráfego 4G da Claro em 2018 triplicou. A Anatel baixou o preço da tarifa de fixo para celular. Ela quer, até o final do ano, trazer um aplicativo para comparar, é o Anatel Comparador, para comparar os preços nas ofertas, os produtos de telefonia, banda larga, TV por assinatura. A Anatel também quer que em cidades pequenas, até 30 mil habitantes, que você consiga usar o sinal de outra operadora. Aquela operadora não atende aquele município, mas a outra atende. Você ter sinal de Correios. Segundo Reclame Aqui, em 2018, teve um aumento nas reclamações de atraso nas entregas de 14%. Alô, destinatário ausente. E por último, falar de telepatia. Conseguiram conectar o cérebro de um ser humano com o cérebro de um ratinho, de tal maneira que o ser humano vai para a esquerda, vai para a direita e o ratinho ia seguindo. Isso, tô simplificando demais a história. Não é a primeira vez que se faz isso. Já tinha feito manipulação do movimento do rabo do rato. Isso foi 2013. 2016 fizeram um controle à movimentação da barata. Agora 2019 do ratinho. Daqui a pouco chega a telepatia entre os seres humanos. Óbvio que isso levanta muitas questões éticas, mas os animais, eles são robôs perfeitos. Tem um trecho muito bacana de Isaac Asimov, onde ele sugere que ao invés de você ter robôs para controlar as plantas, podar as plantas e tal, você pode ter dinossauro. Você pega um dinossauro, recria, usando as técnicas de DNA, reduz o tamanho, a agressividade, aquilo que for preciso, aumenta a coordenação motora, de repente aumenta até a capacidade cerebral e vira um jardineiro para cuidar das plantas, vai comer a plantinha, né, se retroalimenta, porque os dejetos viram adubo para as plantas. Tem um potencial aí, mas não acredito que a gente vai seguir esse caminho. Deve seguir pelo lado mecânico, pelo lado dos robôs. A gente conseguiu atingir esse estágio pro bichinho extremamente louvável. E assim, acabando de saber, a Apple me contou aqui agora que todos os dentes dela são caninos. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. Coca-Tech.